Existem escolhidos de Deus para a salvação? Quem são os escolhidos de Deus? Porque a verdade é que esta palavra, esta colocação, escolhidos, está escrita na Bíblia e não só uma vez, mas algumas vezes, como no versículo que nós vamos estar lendo hoje. Vamos estar lendo somente um versículo, em João capítulo 15 e versículo 16. Mas, infelizmente, alguns do meio evangélico fazem uma doutrina de que Deus é um ser que escolhe uns para a salvação, determinando que aqueles que ele escolheu serão salvos, portanto, alcançarão a vida eterna, irão para o céu estar com Jesus e com Deus para sempre. E outros, portanto, ele escolheu para a perdição, e esta determinação foi feita por Deus. No entanto, a doutrina bíblica, não é? Apesar de que esta palavra esteja, e nós vamos estar no transcurso da leitura apreciando vários textos, e este é um deles que usa esta palavra, nós vamos ver que o coração de Deus foi por todo o mundo demográfico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, para todo aquele que nele crê, ou seja, em Jesus, o seu unigênito Filho, pudesse alcançar a vida eterna, portanto, a salvação. Então, neste texto que para nós é o texto áureo da Bíblia, porque reflete o coração e o projeto de Deus para a salvação da humanidade, ele que vinha transcrevendo e fazendo acontecer um plano no sentido de chamar um povo, não é, que conhecesse, que representasse este Deus, para que através da nação de Israel Jesus viesse e este plano pudesse ser completado. Agora vamos ler um texto que fala dos escolhidos, mas entendemos que este Deus, o Deus Criador, o Deus que entrou em resgate de Adão quando ele pecou, o Deus que prometeu que da semente da mulher nasceria né, que haveria de pisar a cabeça da serpente, ou seja, trazendo uma solução, uma vitória contra o pecado, este Jesus, o Deus que ofereceu a Jesus, ofereceu para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Portanto, oferecendo o presente da salvação, a porta estreita, o caminho apertado, não é, para aqueles que queiram deixar o mundo, confessar o seu pecado, abandonar o caminho distante de Deus e vir para Jesus, vir para o seu caminho. Vamos ler o texto, João capítulo 15, versículo 16. Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, palavras de Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Existem algumas colocações, algum entendimento que nós vamos ter aí. A pergunta-chave aonde nós vamos estar guiando o nosso entendimento deste versículo é esta: quem são os escolhidos? Porque ele disse: vocês não me escolheram a mim, ou seja, não partiu de vocês me alcançar, me achar, me escolher, mas eu escolhi a vós. E agora a pergunta é: quem são estes escolhidos? Escolhidos aqui, no caso, não está falando diretamente para a salvação, mas no sentido da missão, e inclusive algo muito forte que é de pedir no nome dele ao Pai e o Pai conceder. Quem são estes escolhidos? Que o Pai conceda a eles os seus pedidos. É forte. Então, Deus escolheu alguns e deixou outros de fora. Será que é isso que o versículo está dizendo? Vamos responder. A primeira coisa que nós observamos é que Jesus coloca no plural. Ele não diz eu escolhi a cada um no sentido individual, mas vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós. Então, a primeira colocação, não estou dizendo que isso responda tudo, não. Mas é interessante nós observarmos, porque a salvação é individual. Não é isso? A salvação é individual. Portanto, neste texto, mais um deles, que a colocação de Jesus é plural. Mas a segunda coisa, mais forte, mais importante, mais esclarecedora, é o contexto de quem Jesus está falando. Com quem Jesus está falando aqui? Jesus está falando com seus amigos, porque ele nos versículos anteriores, se você esteve conosco há 2 dias atrás, na meditação, nós explicamos claramente isso, né? Jesus falou
é que ele deu a vida pelos seus amigos, mas ele diz: quem são os meus amigos? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, Jesus está falando com gente que obedece ele, com gente que é amigo dele. Estes que são amigos dele, que obedecem a ele, que escolheram estar com ele, que decidiram seguir a ele, neste caso aqui direto os 12, mas que muitos, e nós entendemos este texto aqui, não é completo, aplicável para nós como igreja. Podia não ser coisas que são somente para aquele grupo, mas outros, né? Não vamos falar que o contexto é um pouco largo, mas é um texto aplicável para cada um de nós, como crentes, como seguidores de Cristo. Mas o contexto é esse. Com quem Jesus está falando? A quem Jesus escolheu? Ele diz: vocês quem? Amigos. Quem são os amigos? Os que me obedecem, os que fazem o que eu mando. Sim ou não? Se você ler os versículos anteriores. Mas eu escolhi a vocês e vos nomeei. Então, a segunda coisa é que o contexto é aqueles que obedecem já. Então, a estes ele escolheu. E não somente ele escolheu, mas nomeou, ou seja, apontou, deu uma missão para eles. Qual foi? Ou seja, colocou neles um cargo, uma missão, nestes amigos, nestes que obedecem a Jesus. Eu escolhi a eles. Que queremos crer que no dia de hoje a realidade daqueles que escolheram, daqueles que vieram, que são obedientes a Cristo, é a igreja verdadeira, a igreja dos salvos. Não necessariamente toda a igreja local, porque há pessoas na igreja que ainda não se converteram, né? Mas todos aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que buscam com pouca ou muita força, mas obedecerem ao Senhor, a conhecerem a sua palavra, são esses com quem Jesus está falando. Estes, ou seja, a igreja, ele escolheu. Aleluia! Ele escolheu a igreja, que aqui nós falamos uma palavra singular, mas que abrange um grupo de pessoas, porque Jesus aqui está falando no plural. Aleluia. Então ele escolheu a igreja para que vades, e é isso que nós somos mandados por Jesus, ide por todo mundo, né? Português aqui é forte, né? Vades, ide por todo mundo, mas está aí o mesmo verbo. Para que vades, ou seja, vão neste mundo e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quem são os escolhidos? São estes amigos. Quem são os amigos? São aqueles que obedecem ao Senhor. No contexto de hoje, estes amigos que obedecem ao Senhor é a igreja. Então, Jesus escolheu a igreja. Agora, nós somos oferecidos, quando estamos de fora, a graça. E aquele que aceita, aquele que crê conforme o mandato do Pai, entra na igreja. O seu nome está escrito no livro da vida, é escrito naquele momento no livro da vida. O Espírito Santo passa a viver dentro dele, amém? E ele torna-se parte espiritual do corpo de Cristo, que é chamado a igreja de Jesus Cristo. Então, vemos aí que os escolhidos são esses, né? Para que vades, para que deis fruto, para que o fruto permaneça, para que tudo o que pedirdes, o Pai vos conceda. Olha aí que interessante. O Pai vai conceder o pedido daqueles que são amigos, portanto obedecem, daqueles que automaticamente, porque são isso, vão ao mundo, pregam o evangelho, estão como luz no mundo, dando fruto, e o fruto deles permanece. A estes, o Pai concede os seus pedidos. E, na verdade, veja a intencionalidade. Olha aí, por favor, para este versículo de novo. Olha aí, por favor. Ele diz: eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que... Ou seja, há um desejo de Jesus. Amém? Eu escolhi a igreja, vamos usar o nome certo aí, e nomeei a igreja para que a igreja vá e dê fruto e o fruto permaneça. E Deus nos tem capacitado para isso, através da pessoa do Espírito Santo, que aqui ainda estava sendo falado uma e outra coisa, mas hoje nós conhecemos de verdade este projeto já completo. Aí ele diz, a fim de que, aleluia, ou seja, o projeto é que eles queriam, o Pai, o Filho, o Espírito, que a igreja exercesse esta obra para que
tudo quanto em nome dele pedíssemos ao Pai, ele conceda. Ou seja, o Pai quer conceder o pedido, o clamor, o pedir da igreja. E nós somos instruídos por Jesus a pedir em seu nome, é o que ele diz aqui. Nós oramos, Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor, obra, Senhor, abre as portas da palavra, em nome de Jesus. Então, Jesus e o Pai queriam, vou terminar aqui, que eu sei que está lógico, mas está lindo. Eles queriam, porque ele diz, olha, vou levantar, vou escolher, vou nomear para vocês irem, para vocês darem fruto, para o vosso fruto permanecer, e tem acontecido, a fim de que, isto aí é casualidade, ele quer que isso aconteça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai ele conceda. Agora, quem é esta? É a igreja santa, é a igreja que está em comunhão, porque é uma igreja que está indo, é uma igreja que está dando fruto espiritual e que está dando um fruto que permanece. Então, se você olha para o lado e diz, oh meu Deus, mas aquilo ali, o fruto daquilo ali parece mais carnalidade, aquilo está com cara de mundo, esse pessoal não parece que está num caminho estreito, esse tipo de igreja está diferente. Então, não é esse que Jesus está falando. O que ele elegeu foi a igreja. Ele não elegeu cada indivíduo. Entra na igreja quem quer, permanece na igreja quem quer. E, inclusive, permanece dando fruto e buscando do Senhor quem quer. Somos chamados para isso, mas a esta igreja, aos amigos, aos que obedecem, ele elegeu, ele nomeou e ele disse que vai dar fruto, o vosso permanecer. A este, Deus tem interesse, aleluia, de que nós peçamos em nome de Jesus, para que o Pai, com interesse, o Pai quer, aleluia, conceder à igreja, glória seja dada ao nome de Jesus, que nós possamos, no dia de hoje, continuar a ser igreja. Esse dia de hoje mesmo, eu escutei uma palavra, uma pregação por um jovem americano, relativamente jovem, mais jovem do que eu, chamo já de jovem. Mas clamando, nós às vezes vemos a realidade da igreja americana e gememos por dentro, digo, meu Deus, como pode ser? Mas quando eu vi aquele jovem pastor da Assembleia de Deus americana, falando, pedindo e clamando ao Senhor pelo poder do Espírito Santo, pelo mover, pelo batismo no Espírito Santo na sua pequena congregação. Aquilo me comoveu. Estão e há ainda 7.000, como diz o texto, num paralelo do Antigo Testamento, que não dobraram seus joelhos a Baal. Existem ainda estes amigos, estes que obedecem, estes que estão indo, estão dando fruto e fruto que permanece em todo lugar do mundo. Na África eles estão, na Ásia eles estão, na nossa América do Sul eles estão, na América do Norte, eles estão até na velha Europa. Pode haver pouco, mas estão fazendo a obra do Senhor. E o Pai continua concedendo àqueles que, em nome de Jesus, têm compromisso com Ele, estão dando fruto, fruto que permanece, mas que têm pedido ao Pai. Até hoje, Ele concede para a glória do Seu nome. Sejamos juntos, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, esta igreja, porque o Pai espera de nós este querer, este buscar e esta realidade, em nome de Jesus. Amém.